Líder ou chefe? Como de gestão impacta equipes e os resultados organizacionais? Para muita gente, inclusive para quem ocupa cargo de gestão, ainda é difícil entender a diferença entre líder e chefe. E cada um desses papéis, desses modelos, representa abordagens distintas e a utilização, né, de uma ou de outra vai impactar tanto o modelo de gestão das equipes e, consequentemente, o resultado para a organização. Porque cada um deles tem uma forma diferente de se apresentar e de conduzir as diversas situações que ocorrem no dia a dia das empresas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje no Histórias, Nossas Histórias, em que o Eugênio vai trazer mais uma contribuição, mais uma vivência, um fato que experimentou nessa jornada, né, Eugênio, dentro das empresas, dentro dos RHs, e que pôde, em vários momentos, identificar, né, essa diferença no posicionamento de pessoas que ocupam cargos de gestão e que muitas vezes se denominam líderes, mas que, na verdade, são chefes por conta do seu posicionamento, da sua abordagem, das suas crenças, inclusive, que interferem na forma como conduzem os seus trabalhos dentro da empresa, né? E aí, se você que nos acompanha quiser entender um pouco melhor sobre esse tema, nos assista até o final, nos acompanhe aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber a notificação de cada vez que nós incluirmos um vídeo, você vai ser lembrado e vai poder nos acompanhar sem perder essa oportunidade de aprender um pouco mais e ter mais clareza, né, nessa jornada, né, de crescimento e de aprendizado. Então, um excelente dia, que bom estar aqui de novo com você, né, Eugênio, para a gente compor mais uma história desse projeto de Histórias, Nossas Histórias, e a palavra agora fica com você. Bom dia, Glácio, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade da gente trocar figurinhas aqui, baseado em fatos reais, né? Eu recebo, e você também, manifestações, né, dos vídeos anteriores, do primeiro e segundo, estamos indo para o terceiro. Inclusive, bacana que tem surgido sugestões de temas, né? Eu gostaria de salientar que não é um programa de entrevista, né? É um programa de troca baseado naquelas histórias que eu estou trazendo, né? E vem a sua contribuição. Então, eu agradeço a sugestão de temas, mas eles sempre vão surgir dentro de alguma história. Nós não estamos aqui... a gente está aproveitando, né, essas vivências para trazer conceitos e debates sobre modelos de gestão de pessoas, né? Mas não necessariamente a gente está trazendo, por enquanto, técnicas, enfim, mas que em determinado momento, dependendo da história, elas vão entrar e a gente pode dar algumas dicas, né? Mas bacana, porque eu quero agradecer, porque se estão sugerindo é porque gostaram, né? E a contribuição sempre é... Oi? E porque também, porque gostaram, e porque também deve existir uma necessidade, uma demanda aí por trás, né, Eugênio? Talvez entendendo a sugestão como contribuição para a gente, mas também como uma forma de dizer assim, olha, eu estou precisando disso daqui, então, se vocês falarem isso, também vai me ajudar e vai contribuir, né? Não, perfeito. Foi ótima a abordagem, né? Porque, assim, às vezes até ele tem um entendimento de alguma coisa que ele viu ou leu e a empresa dele não pratica. Por N fatores, não entramos no mérito. E aí ele quer ouvir falar de experiências, né, de preferência bem-sucedidas, né,
para entender um pouco melhor sobre o tema. Então, assim, extremamente válido e agradeço essas participações, né? Uhum. E esse projeto é uma construção, né, Eugênio, que nós estamos fazendo. Ele não está pronto, fechado, no modelo fechado. Né? Ele é uma construção que a gente vai aprimorando e lapidando à medida que nós vamos seguindo também, né? Mas a intenção, como você falou, não é dar uma aula aqui sobre um tema, mas é fazer que, com essas histórias, que são histórias reais, possa gerar reflexões, né? Porque, embora tenham se passado um outro momento, empresas diferentes, mas muitas vezes situações parecidas se repetem. Então, gerar reflexões para ampliação de consciência e aí sim gerar aprendizados a partir dessas histórias, né? Então, não é que nós vamos levar o conteúdo pronto, mas é fazer provocações para despertar, para que quem nos acompanha também vá, entenda que talvez é importante aprofundar um pouco mais aquele tema, pensar de forma que ainda não tinha pensado, olhar por outro ângulo, por outra perspectiva. Então, acho que isso é bacana, isso é uma nova forma de fazer o aprendizado acontecer, sem que ele chegue totalmente pronto, né? Não, legal, muito bom. Eu acho que é isso mesmo, é provocar a reflexão, né? Estimular que as pessoas busquem, a partir dessas histórias que eu vejo, elas ocorreram, você aponta bem, que elas ocorreram em outro momento, tal, mas elas são cases que podem ser analisados sob a ótica do momento, sabe? Elas não se perderam no tempo, porque tenho certeza que desses feedbacks que a gente recebe, alguém assistiu esse filme de uma forma muito recente, né? E, inclusive, essa história de hoje, ela é extremamente atual, apesar de ter acontecido há mais de 20 anos, né? E tenho certeza que muitos pessoas jovens que estão em alguma empresa devem ter percebido, ou desculpa, devem ter constatado alguma experiência dessa, entendeu? Então, entrando exatamente no tema, né? Nós temos, como você falou aí bem no começo, né? Nós temos gestores despreparados, né? E outros que vão além, que são os desqualificados. É uma expressão pesada, né? Mas quando alguém joga o outro na cova dos leões, não assumindo a sua parcela de responsabilidade, fica difícil externar o outro adjetivo, né? Então, eu estava fazendo um trabalho numa indústria na região metropolitana de Curitiba, era um negócio dentro de um grupo grande, forte, e numa reunião, né, estava lá o CEO, que era também um dos sócios, porque era uma empresa familiar, ele era filho do patriarca do negócio, ele conduzindo a reunião, e aí, né, começaram os temas de produtividade e tal, e ele abordou o gerente industrial para que ele justificasse, né, ou apresentasse propostas de como melhorar, né, esses indicadores. E esse gestor, né, enfim, ele vira e fala assim: pô, o que você quer que eu faça? Olha o nível da minha supervisão. Né? E eu me surpreendi com a resposta, apesar de conhecê-lo, não ser assim, uma pessoa tão preparada, mas eu não imaginava, não conhecia esse outro lado dele, né?
E me surpreendi, me assustei. Eu falei assim, bom, mas pera lá, quem que contrata e quem desenvolve a sua equipe? Né? E aí ficou até assim um ambiente não muito confortável, né? Porque o próprio CEO ali ficou diante de uma situação, pô, como que né, eu tenho meu time e esse time não tem a qualificação e eu mantenho essas pessoas, né? Então ficou um questionamento assim forte da minha parte e o ambiente, como eu falei, aí começou, né? Não, a desviar um pouco o foco, até porque a situação ficou bastante desconfortável, né? Porque realmente é fácil você não assumir a sua responsabilidade, né? E não defender a sua equipe, o que é muito pior. Entendeu? Quer dizer, se a sua equipe descobre isso, né, a sua moral não existe mais. Entendeu? Então, é uma atitude assim deplorável, né? Não existe termos mais a menos para uma situação dessa, né? E interessante, essa empresa, ela me contratou para eu fazer um trabalho lá, porque eles tinham um projeto de inclusão de presidiário e ex-presidiários bem bacana, sabe? Assim, eu conhecia poucos projetos, nenhum praticamente, de inclusão de um deficiente, coisa assim, né? Mas esse de inclusão de presidiário e ex-presidiário, que eram presidiários que saíam pela manhã para trabalhar e voltavam para o presídio, né? Liberdade provisória, assim, eles tinham essa mobilidade para poder trabalhar, né? Tinham registro em carteira e tal. Então, é um projeto, é um programa que é muito antigo, né? Poucas empresas, na realidade, muitas empresas têm medo disso. Essa é a grande realidade. Né? Mas tem projetos muito bacanas, né? Tem fábrica dentro do presídio, enfim. Mas não quero sair do foco, né? Mas assim, estou falando que a empresa, ela não era uma empresa. Acho que o senhor ele surpreendeu com aquele comportamento, que era um comportamento tácito, sabe? Ninguém sabia que o cara. A crença dele era aquela. Né? A gente desenvolve, as empresas têm uma preocupação muito forte com o desenvolvimento daquilo que é visual, que é o comportamento. E o comportamento se molda. Né? Você chega chega lá para fazer uma entrevista lá, tem uma foto lá do time da pessoa que está te entrevistando, que é um adversário ferrenho que você odeia. Você chega lá, pô, que legal, você torce por esse time, muito bacana, puxa vida, admiro muito esse time. Então, essa parte externa que todo mundo vê, né, a ponta do iceberg. Então, eu moldo isso de acordo com as minhas necessidades. Agora, minhas crenças, meus valores, talvez aquela empresa, porque ela tinha bons valores, né? Para ter um projeto desse, de inclusão, inclusive, eu fui contratado na época porque foi um diretor administrativo que me contatou e falou, olha, a gente tem, né, precisamos treinar essas pessoas, precisamos desenvolver essas pessoas, né, muitos deles é a primeira profissão, enfim. Então, eles tinham bons valores na organização. Não era uma organização que tinha aquele perfil ali, sabe? E aí, então, eu acredito que ele surpreendeu, né? A crença dele não estava clara para as demais pessoas, para os demais gerentes, os demais executivos,
e principalmente para o dono. Uhum. Eu falei, cara, quem que eu contratei, quem eu tinha aqui, né? Uhum. Porque o cara simplesmente, para se defender da sua incompetência, ele destruiu, né, a competência, os valores Uhum. daquelas pessoas que compunham a equipe dele, que ele tinha Eu, contratado e ele desenvolvia. sim. E aí, Eugênio, eu ainda acrescento, né, a questão de que se a equipe é incompetente, né, é reflexo da gestão, que também é incompetente, e quem é incompetente, né, não consegue desenvolver, porque a equipe nunca vai ir além daquilo que o líder consegue promover para ela. A equipe vai até aonde o líder, ou o gestor, ou o chefe, quem ocupa esse cargo que está à frente, ela nunca vai conseguir superar, porque quem bate o bumbo, quem é o exemplo, quem dá as coordenadas, é quem está ocupando esse cargo. Né? Então, eu sempre digo que a equipe é reflexo do seu gestor, porque não tem como ir além. Se o gestor ele tem crenças, né, que limitam, ele vai transmitir isso de forma consciente ou inconsciente para a sua equipe, e a equipe vai absorver isso também, né, mesmo que não faça parte das crenças dela, porque aí isso já se... e aí você falou da questão da cultura, né? Tem a cultura que é oficial da empresa, aquela cultura que é disseminada, que entrega, mas tem a cultura de cada um também, que é permeada pelos valores e crenças pessoais, e que às vezes acaba se tornando muito mais forte do que a cultura organizacional. Né? Se essa cultura organizacional ela não for reforçada constantemente, né, a cultura secundária, vamos dizer assim, ela vai ganhando esse espaço que deveria ser a cultura da empresa. Né? E isso vai atingindo a equipe, atingindo os resultados, e aí sim, num momento, né, de maior tensão, de pressão ali, acaba aparecendo e às vezes se surpreende por conta disso, porque se a empresa preza, né, por uma cultura, pensa que essa cultura está fortalecida, mas talvez não. Né? Talvez ainda tenha que ser feito um trabalho de fortalecimento de cultura organizacional para que todos andem na mesma direção, né? Para que tenha o engajamento com essa cultura e não só com a cultura pessoal, né? Sim, mas veja bem, né, pegando um gancho no que você está falando, né, mesmo que você não seja uma pessoa mais qualificada, né, do que o momento está exigindo que você vá buscar essa competência, a sua equipe você tem que defender, Sim, entendeu? sim. Porque é inadmissível. Então, quando a gente está falando que provavelmente a crença dele não era aquela, como você fala aí, da cultura tácita, que é aquela cultura Uhum, que você não vê, entendeu? Que ela não está ali explícita porque é comportamento. uhum, Então, eu acredito numa coisa e a empresa, ela não acredita. Está escrito lá, trabalho em equipe. uhum, Né? Um dos valores da organização, está lá estampado na parede. Trabalho em equipe, respeito mútuo, sei lá, enfim. uhum, Né? Aí o cara fala: opa, eu tenho que dançar conforme essa música aí. Mas eu não acredito nisso. Não é uma uhum, crença minha, entendeu? Não é um valor meu. uhum, sim. Então, quando eu me deparo com situações assim, né, eu vou ter a reação de acordo com meus sentimentos, Uhum, minha crença, entendeu? Eu deixo escapar, porque uhum, eu enganei por muito tempo, né? Então, esse trabalho de aculturamento, de reforçar essa cultura, né, muitas vezes passa por mudanças de cabeça. uhum, Porque, assim, eu tive
numa multinacional, que eu era gestor de RH, né? O CEO falou para mim, falou, Gênio, entre dois profissionais, dois candidatos, né? Aquele que não, se um for melhor que o outro tecnicamente, mas o que é melhor tecnicamente não tem a índole que nós buscamos, eu prefiro o outro que é possível treinar, né? Você treina, tá certo? Olha, pô, falta essa competência para você, é uma competência técnica, mas os seus valores são alinhados com os valores da organização, né? Então, é aquela pessoa que fala, olha, mesmo quando ninguém está vendo, né? Porque cultura é quando ninguém está vendo, e você está praticando. Então, mesmo quando ninguém está vendo, aquela pessoa fala assim, nossa, meu time é muito bom. Né? O meu time, eu tinha uma pessoa que não tinha o espírito desse time, eu fui obrigado a desligá-lo. Dei todos os feedbacks, fiz as avaliações, dei todas as condições a ela, mas não foi possível mantê-la na equipe, porque ela desagregava, ela não agregava. Né? Então, é muito importante, né? Se a empresa tem esses valores estabelecidos, que essa cultura, né, ela tem que identificar por mecanismos que forem, né? Inclusive essa cultura tácita, eu já vi pesquisas que buscam identificar, né? Para que aquelas pessoas que não contribuem com esse norte, elas têm que ser reavaliadas. Elas têm que ser reavaliadas. Entendeu? Sim. Porque imagina, né, se um time de uma operação pega assim uma mão de obra mais não tão qualificada, mas não estou falando aqui não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Jamais na minha vida faria isso. Aliás, nessa mais empresa, operacional, né, Eugênio? Uma mão de obra mais operacional. Mas assim, ó, bem mais operacional. Imagina que isso chegue lá nessa galera. Pô, peraí. Né? Bom, então tá bom, nós não temos qualificação, então vamos fazer o seguinte: aquela peça ela vai sair de acordo com o nosso, né? Com a nosso nível. Os caras vão lá e fazem todo tipo de sacanagem possível, que vai ser descoberto só quando tiver no cliente e o cliente furioso. Né? Sim. Então, assim, jamais, né? Ou faça esse tipo de coisa, sabe? É uma história que eu não esqueço jamais, né? Dentre todas que eu estou escrevendo e compartilhando com você, eu acho ela bastante representativa, assim, né? E infelizmente, né? A gente trabalhou na última sobre treinar, enfim, né? Crescer e tal. Infelizmente é uma coisa que acontece. Nós em 2024, Sim. Entendeu? Sim. E isso que você trouxe, né, Eugênio, da mentalidade, né? Sim, porque mentalidade, valores e crenças, tudo faz parte de uma única pessoa. E da forma como você pensa, você age, né? Então, é o que você trazia. Se eu não acredito nos valores que a empresa está trazendo, isso vai aparecer de alguma forma. Eu posso não falar verbalmente, mas isso vai aparecer no comportamento, vai aparecer na forma de lidar com a equipe, vai aparecer na imaturidade, né, de não assumir a responsabilidade diante de um resultado que não é positivo. Né? Então, assim, quando eu falo de cultura, né, tudo
tudo isso também tá permeado, né? E começa, né? O processo ele começa não no momento em que a pessoa está no cargo de gestão, ele já começa lá no momento da contratação, de que quem vai fazer o processo consiga identificar, né, os valores de quem está sendo contratado. E mais do que isso, né, precisa ter claro quem que a empresa quer contratar, que perfil é esse, né? Além dos valores serem incompatíveis com a empresa, que perfil que eu preciso para essa posição, para esse cargo? Porque às vezes pode ter os valores alinhados, mas um perfil que não é o perfil que necessita naquele momento. E aí, né, também vai ter um trabalho, né, de construção, ou vai ter a paciência, a resiliência de moldar a pessoa da forma como precisa, mas aí é entender que o resultado vai demorar um pouco mais para acontecer, ou então, né, entender que não é porque tenho a vaga em aberto que eu tenho que fechar imediatamente, mas eu tenho que trabalhar essa vaga para atender aquilo que a empresa precisa naquele momento, né? A gente não combina aqui o que a gente vai conversar, né? E totalmente espontâneo a partir do momento que a história vem. E eu estava pensando exatamente nisso, né? Quer dizer, e aí, para aqueles que querem dicas, né? Faça um assessment no processo de seleção, né? Tem ali o perfil da organização, né? E faz esse trabalho bem feito, sabe? Né? E hoje, né, tem outras coisas, ferramentas que são bastante fáceis de usar, né? Às vezes você vai lá numa rede social de um candidato e tem uma postagem lá agressiva em relação a, sei lá, um preconceito, um tema, né, um preconceito, alguma coisa que o valha. Pô, não siga em frente, sabe? Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Não siga em frente. Porque o comportamento vai vir, vai contar. Sabe, eu fiz inúmeros processos de seleção. Né? E errei muitos. Tá certo? Então, assim, não estou falando que vai ser o assessment ali, um trabalho, um processo bem elaborado, é a garantia de 100% de sucesso com o recrutado. Mas mitiga muito. Né? Então, assim, as pessoas às vezes falam, eu sou na empresa uma coisa, lá fora eu sou outra. Ninguém é, você acabou de falar aí, sabe? Então, assim, nós somos nós, ninguém não é que a empresa tem que monitorar a nossa vida, mas se eu tenho um comportamento agressivo na sociedade, principalmente se você mora numa cidade menor, que a empresa é o seu sobrenome, né? Muitas pessoas, você chega, né? Eu fui morar em Paranaguá, Eugênio da empresa tal. E esse era meu sobrenome. Né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tá certo? Sim. Sim, e até então, porque... É importante a gente saber disso num processo de seleção. Até porque é pela imagem da empresa, mas é também dentro de um conceito, né, de comportamental, que quem faz uma coisa... que como se faz uma coisa, se fazem todas as outras coisas. Então, se eu mostro um comportamento agressivo fora, em algum momento esse comportamento agressivo vai aparecer dentro da empresa também. E não quando as coisas estiverem tranquilas e estabilizadas, mas naquele momento de pressão, de tensão, quando for cobrado alguma coisa. E a agressividade nem sempre ela é uma agressividade explícita, às vezes ela é uma agressividade velada. Né? Sim, por exemplo... claro, por exemplo, olha, o seu resultado não está legal. Não, beleza, eu concordo,
eu vou desligar 3, vou substituir, vou trazer não sei quem lá, não sei da onde. E aí é uma agressividade, porque eu não estou assumindo, né? E aquela pessoa que está perdendo, às vezes, o emprego, se acima não consegue enxergar, né? No caso que eu contei, o comportamento do CEO, ele não foi de endosso daquilo que o cara falou. Ele surpreendeu. Ele falou, pô, não esperava, né? Tipo, não verbalizou, mas estava na cara que não esperava isso dele, né? Então, se em cima não der guarida a isso, o cara demite pessoas que estavam fazendo um bom trabalho, que dependia daquele emprego, né? E daí, não, eu vou trazer fulano de outra empresa. Quer dizer, ele ganha um tempo para falar para o cara, olha, pô, agora meu resultado não vai melhorar da noite para o dia. Acabei de trocar 3, né? Sim. Os que não estavam dando resultado, eu troquei. Né? E aí que a empresa tem que, né, o topo acima que tem, né, o C-level ali tem que estar atento a esses comportamentos, né? Áreas que têm alta rotatividade, que alguma coisa estranha, né? Pedidos de demissão, né? Ter um cuidado para entender, né? Numa entrevista de desligamento, o comportamento que a pessoa vai falar. Lógico, ninguém vai simplesmente fazer um copia e cola. Não, o cara saiu xingando todo mundo porque aconteceu isso. Ok, né? Mas a gente tem que fazer uma boa triagem, né? Pesquisar e falar, realmente isso acontece naquela área. Não tem espírito de equipe, tem espírito de porco lá. Eu acho que é um sinal de alerta, né, Eugênio, quando muitas coisas acontecem, não levar tudo ao pé da letra, né, mas ir buscar entender o que, né, fazer o estudo do caso ali, do que está acontecendo, dar a atenção necessária para aquela área que está sofrendo com isso, né? Às vezes pela falta da gestão adequada, às vezes a pessoa que está no cargo de gestão está sofrendo porque não está conseguindo entender, não está engajada, né, com aquilo que a empresa espera. Então, são vários fatores que não dá para pegar um fato isolado e generalizar e dizer que é aquilo, né? E aí colocar o fardo nas costas só de um ou só de outro. Talvez algumas empresas estão começando a olhar para isso agora, né? Mas ainda tem muito a se aprender e desenvolver. Olhar para dentro de si, olhar para o que está acontecendo e entender além do fato isolado. Né? E aí sim vai ser de uma forma mais sistêmica, mais holística mesmo, né? Eu assim, para a gente não estender muito, né? Eu acho que o tema provavelmente ele volta em algum momento, mas eu acho que respeito é uma coisa que deveria estar escrito, né, tatuado, né? Porque não deveria ser aberto mão disso, sabe? Né? Hoje tem até questões legais, né? Que a empresa responde, as pessoas respondem, o gestor responde, enfim, mas não deveria ser pela punição, deveria, né, ter pessoas. Eu acho que conflitos sempre vão existir, debates, ideias diferentes, ok, mas o respeito deve ser uma condicionante, deve ser uma condicional, né, para todos, sabe assim, não só escrito, né? E isso se faz de cima para baixo, com exemplo, sabe? Discurso é pouco, né? Tem que ser o exemplo constante, sabe? Tem que ser a prática, a vivência disso, né, Eugênio? Todos os dias, né? Todos os dias. E quando você fala, né, nem sempre tem que ser pela punição, né, muitas vezes tem que ser pela educação. Claro. Tem que ter, e aí se peca bastante, né? Que é muito mais fácil punir do que educar. Né? Porque punir
você também coloca a responsabilidade somente no outro, ou muito mais no outro, né? Quando você educa, você inclui, né, a autorresponsabilidade junto com o outro, e aí é crescer junto, é olhar para aquilo que está faltando e entender que eu também faço parte desse processo. E aí, muito bom, tem que ficar atento o tempo todo. Tem que ficar atento o tempo todo. E bacana, Gestão de gente. pessoas é isso. E muda, né? E cada pessoa é uma pessoa, então não tem uma receita única, uma fórmula mágica, né? Para se fazer gestão de pessoas. Tem que se fazer diariamente, né? E para isso tem que gostar de gente, tem que gostar de Perfeito. pessoas, né? Porque se não gostar de pessoas, não faz gestão, né? Perfeito. Muito bacana, Eugênio. Acho que a gente poderia ficar aqui um tempo conversando, né? Com certeza, é um tema que aqui. dá muito pano para manga. Mas virão outras histórias, a gente vai trazendo e repensando essas coisas, né? Com certeza. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para todos que assistirão esse vídeo, né? Obrigada. E muita paz, sucesso e respeito para todos. Para todos nós. Obrigada, Eugênio. Uma feliz Páscoa para você, para toda a família, para todos que nos assistem, nos acompanham, né? Que esse bate-papo nosso aqui possa ser contribuição, reflexão, aprendizagem, conhecimento para vocês e que possa ser uma sementinha de um processo de transformação daquilo que vocês precisam, não só para a empresa, mas para a vida de cada um de vocês, porque o que a gente fala aqui, nós falamos de pessoas, nós falamos de gente, e gente não está só na empresa, né? Gente está em todo lugar e começa por nós mesmos, né? Então, que a gente possa ampliar a nossa visão, a nossa consciência, que nós possamos olhar com mais carinho, né, para as pessoas, começando por cada um de nós. Porque aquilo, quando nós começamos por nós, né, nós conseguimos, né, transmitir isso aos outros. Porque, como eu falei, da forma como você pensa é a forma como você age. Então, que seja, né, que todos nós possamos aí viver dias melhores, né, e nos tornarmos cada vez melhores como pessoas e como profissionais. Então, não esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar nos comentários, né, a sua contribuição, a sua participação. Se quiser nos mandar também nos nossos contatos pessoais, nós vamos receber, nós vamos conversar com vocês e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.